Sabe por que vocês não conseguem ter sucesso no cultivo de orquídeas? A primeira resposta é porque vocês tratam todas as orquídeas e cuidam de todas as orquídeas do mesmo jeito. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta é que quando alguém faz um vídeo para ensinar vocês, pouquíssimas vezes você fica até o final desse vídeo. Aliás, você está por aí ainda? É orquídea. Também é uma linda orquídea. Isso aqui também é uma orquídea. Já saiu daí ou tá aí ainda, hein? É orquídea. E até essa piquititica também é orquídea. A maioria das pessoas que estão começando a cultivar orquídeas tem grande dificuldade de entender a complexidade que é o cultivo de orquídeas. Hoje eu estou falando um pouco mais dessa complexidade justamente porque você precisa entender o conceito de se cultivar orquídeas. Quando começamos o nosso cultivo de orquídeas, a gente acha que cultivar orquídeas é como pegar uma samambaia, é como ter de repente uma rosa do deserto, que você pega a rosa do deserto, né, e você coloca todas elas enfileiradas sobre a mesma condição de sol. Você pode achar que de repente cultivar orquídeas é a mesma coisa que lírio, é a mesma coisa que ter um monte de rosa, né, aí no seu quintal espalhado. Todo esse conhecimento que você tem desse lado da jardinagem e traz para a orquidofilia, encontrando dessa forma grande dificuldade de se cultivar, porque existe no cultivo de orquídeas uma parte técnica que hoje eu vou passar para você. Se é que você tá aí ainda, né? Tá aí ainda? É assim, entrou numa exposição, num orquidário, traz uma orquídea como essa daqui, o nome dela é orquídea. E aí ela põe isso daqui lá na varandinha dela, ou até no orquidarinho que ela montou, que ela preparou, porque ela viu que precisava de uma tela. Aí ela foi lá numa outra exposição, ou numa outra loja, ou até na mesma loja e comprou essa outra orquídea. Aí ela coloca aqui do lado dessa daqui, porque é orquídea, né? Então uma tem que ficar do lado da outra. Aqui também, ó, é uma orquídea, então vamos colocar essa daqui também, porque isso aqui também é uma orquídea. Então muitos de vocês fazem dessa forma aqui, e é a partir desse momento que o seu sucesso começa a ir por água abaixo. Quando nós estamos falando de orquídea, nós estamos falando também de um mundo que vem parar no nosso quintal. Na minha mão tem uma Phalaenopsis. Essa planta, por exemplo, é asiática. Aqui nós temos uma Cattleya schilleriana, brasileiríssima. Aqui Dendrobium, que é de outra região do mundo, e assim vai. Boa parte dessas plantas vem de todos os lugares do mundo. Só que essas plantas encontradas nas suas regiões têm o seu microclima, tem a necessidade que ela precisa, seja de iluminação ou de umidade relativa, altitude, coisas que às vezes vocês não conseguem assimilar para trazer para o seu cultivo, fazendo tudo no seu orquidário ser orquídea, quando na verdade elas têm necessidades completamente opostas, seja de iluminação ou até mesmo de umidade. Um exemplo para vocês é aqui essa mesa mesmo. Eu tenho uma Cattleya clandida, ok? Essa planta aqui, ela necessita de um local mais úmido para ser cultivada, tronquinho, né, de madeira, ela prefere substratos mais duros, mais secos, e alta luminosidade. Já aqui eu tenho a Cattleya schilleriana, que também é uma planta que gosta de tronquinhos, substratos que podem ser mais secos, mas também muita umidade, para que ela possa vir a florescer bem. Já não tendo a mesma necessidade de iluminação que a Cattleya clandida, essa já pode ser cultivada entre 50% e 60% de iluminação. Para você entender, 60% do seu orquidário estará sombreado, e 40% apenas de iluminação entrará para essa planta poder florescer bem. Encíclias podem ser cultivadas a sol pleno, assim como muitas outras orquídeas, como Catasetum, pode ser adequada ao cultivo a sol pleno, Arundina, e tem muitas, né, como Cirtompodium, e aí vai. A grande maioria das pessoas que consomem vídeos hoje no YouTube de orquídeas, gente, tem uma pressa muito imediata, né? Primeiro ela quer que você fale rápido, que você seja objetivo, que você entregue logo o conteúdo, porque ela não quer perder tempo. Por isso eu estou fazendo até essa brincadeira e perguntando se você ainda está aí, né? Talvez já são mais de 5 minutos de vídeo, muitos, mas muitos já foram embora. Se você ficou, você é um felizardo, porque você vai ter o privilégio de entender um pouquinho mais o conceito da orquidofilia. Esse conceito não é de estar comigo aqui no canal, não é de ser o privilegiado de ter a sua companhia aqui apenas. É de poder dizer para você que o conceito de ser orquidófilo é entender a planta, é entender aquilo que você está adquirindo, entender o seu clima, entender aquilo que a planta necessita, para ver se você consegue entregar para essa planta
as necessidades básicas para que ela possa realmente ser cultivada de uma forma que ela não te cause aborrecimento, que ela possa prosperar, né, e não frustrar você no cultivo, uma vez que você passa o ano todo se dedicando para suas orquídeas. A maioria das pessoas que começam a ver uma orquídea, que linda, traz para casa é uma oncidium, ela não sabe, é orquídea para ela. Aí ela vê isso aqui no mercado, que lindo, é orquídea. Traz para casa. Ela vê isso aqui numa exposição, que lindo, traz para casa. E todas essas 3, 4, 5, 6, que vai se tornando 50, 100 plantas, têm necessidades bem opostas, seja ela de vaso, de substrato, de iluminação, de umidade, de rega, de altitude, clima quente, clima frio. Pode parecer bem confuso e muito difícil cultivar orquídeas, mas na verdade o que falta do outro lado, as pessoas que estão buscando realmente ter sucesso no cultivo de orquídeas, é só realmente ter um pouquinho de atenção. Por isso que, se você não quiser assistir vídeos aqui até o final para que você possa de fato aprender, pega pelo menos esse conselho que eu vou te dar antes de você sair desse vídeo. Busque uma associação orquidófila da sua cidade para que você possa se sentar lá e não estar na frente de um computador ou de uma tela de celular onde você vê sugerido um outro vídeo e já clica para sair fora porque você já perdeu a paciência de ouvir. Porque dentro de uma associação você vai sentar, vai ter uma reunião e você só vai sair de lá a hora que acabar. E você talvez veja ou não pessoas falando tecnicamente do que é necessário para você realmente ter sucesso com orquídeas. E às vezes a falta do seu sucesso está diretamente relacionada à falta também do seu interesse em aprender. Eu estou sempre em busca de aprender mais porque eu sei que eu tenho que aprender mais. Eu sei que me falta muita coisa para me tornar um excelente orquidófilo. Então eu estou sempre em busca, principalmente daquelas plantas que eu tenho grande dificuldade de cultivar, de ver como que os meus amigos estão fazendo, as regiões que eles cultivam essas plantas e se eu teria a menor condição de entregar essa mesma possibilidade de cultivo para essa planta que ele tem sucesso e que eu ainda não. Normalmente nós encontramos as Phalaenopsis nos mercados. Essa é o tipo de planta que se dá bem em muita região no nosso país. Se a gente fosse classificar a orquídea como as Phalaenopsis, você vê elas em varandas pequenas, apartamentos, a gente vê essa planta em menor condição de luz, mais condição de luz. Phalaenopsis é muito tranquilo de você ver espalhada pelo Brasil todo as pessoas tendo florações como essa e até muito melhores. Já não vemos tanto sucesso assim quando a planta se trata de uma espécie onde tem necessidades um pouquinho mais avançadas e que vai depender de você estudar um pouco mais. A parte técnica é você entender assim, vamos falar daqui da minha região, tá? Tenho uma condição aqui de um clima muitíssimo quente. Eu tenho um orquidário onde agora eu coloquei aqui um sistema de irrigação para que pudesse manter mais a umidade. Com isso, eu comecei a atender a necessidade de algumas plantas que antes eu não conseguia. Me possibilita, de repente, me arriscar a cultivar plantas que têm uma maior necessidade de umidade relativa, principalmente do ar, por conta dessa instalação que eu fiz. E essa instalação eu fiz não é para me facilitar a rega, para facilitar a vida daquela planta que eu não podia cultivar. Isso é ser técnico, é compreensão de eu, de repente, entregar para a planta, chegar mais próximo daquilo que ela exige como necessidade para que ela possa vegetar e de repente vir a florescer. Um dos primeiros pontos de ser cultivador de orquídeas é entender que grande parte delas, eu poderia dizer que até mais de 90%, tem uma necessidade muito maior do que ser apenas regada, de ter a umidade do seu local elevada. Muitas delas, inclusive, vivem do sereno da noite, daquelas pequenas gotículas que essa umidade, né, traz nessas florestas, fazendo com que essas plantas amanheçam ensopadas. Essa é uma condição que essas orquídeas, na grande maioria, conseguem se perpetuar viva durante estações mais secas do ano, onde não tem chuva em locais onde elas vegetam. E aí começam os pequenos detalhes de aquela planta ela floresce numa estação mais seca. Então, se ela floresce numa estação mais seca e você está cultivando essa planta há muitos anos, regando ela todos os dias ou a cada dia sim, dia não, e você não está vendo flor, mas você já entendeu que de repente a iluminação está perfeita, a condição de substrato está boa, a sua tabela de adubação é ótima, por que essa planta não floresce? Muito provavelmente porque você pulou essa etapa de que se ela floresce numa estação mais seca, ela deveria de passar por um pequeno estresse hídrico. Vendo como é um pouquinho complexo, técnico, mas necessário?
Em muitas regiões do Brasil, a Dendrobium nobile, né, conhecida por muitos aí como olho de boneca, é uma planta que em muitas regiões elas florescem assim, a torto e direito. Às vezes eu vejo essa planta florescendo em vaso, de tudo que é jeito. Em algumas outras regiões, por exemplo, como a minha, que é a mais seca, eu preciso colocar ela sobre uma condição de extrema iluminação. Aqui eu cultivo essa planta a sol pleno, pleno mesmo, tá? E eu não faço nenhum tipo de rega nela, justamente no período quando começa outono e inverno, que é a estação mais seca, que é a estação mais fria e que é justamente quando essa planta floresce. Então, se eu fico molhando, eu vou desincentivando, eu vou fazendo com que aquela planta se sinta totalmente distante daquele cultivo ideal que ela teria se ela estivesse na natureza. O que acaba acontecendo é que ao regar essa planta demais, vocês já devem ter passado por isso com muitas das dendróbias de vocês. Vocês verem sair cakes. O que é cakes? São pequenos brotos que nascem justamente nas hastes da planta, né, no pseudobulbos da planta, nas suas axilas, onde era para sair flor, acaba saindo cake. Isso ocorreu normalmente porque a planta recebeu um excesso de água, um excesso de nitrogênio, um excesso de muita coisa que ela não precisava, fazendo com que ela entendesse que ela precisava desenvolver. E aí ela acaba não florescendo. Uma outra parte técnica, no ano seguinte, se você entendeu que essa planta não podia receber tanta rega, mas esses cakes que saíram no ano anterior, você deixou ali, elas podem vir a não florescer justamente porque estão mandando energia para esses cakes. Veja que a técnica para ser um orquidófilo é necessária. Se você não estuda essas pequenas coisas que fará toda a diferença no seu cultivo, você acaba ficando na frustração ou dependendo da sorte, porque muita gente acaba tendo resultado com essas plantas sem ao menos conhecê-las. A minha sempre floresceu, mas ela tem a região perfeita, o clima perfeito, ela colocou na árvore lá, esqueceu a planta lá, e aí ela quer fazer comparações com cultivos em plantas confinadas. Você começa a ver que aquela planta se dá bem ali, sem nenhum tipo de cuidado especial, justamente porque ela gosta de tudo que acontece naquela estação ali. Ela tem o sol pleno, ela tem de repente, como ela não faz as regas, a chuva, aí entra a estação seca, ela consegue fazer com que esse cultivo dê naturalmente no cultivo dela, no seu não vai acontecer a mesma coisa. E você, tá por aí ainda, hein? Eu procuro de fato ser objetivo, não ficar falando da minha família, do que aconteceu na minha semana. Eu falo daquilo que vocês precisam ouvir, mas muitas pessoas não têm mesmo paciência hoje, e eu até entendo, né? Nós estamos hoje vivendo uma vida cada vez mais curta, e quando a gente quer sentar para descansar, a gente quer consumir o maior número de vídeos ou daquilo que a gente gosta, de uma forma que seja mais simples, né? A gente quer ver flor, a gente quer ver não sei o que, a gente não quer ver um cara falando dessa parte técnica que para vocês, para muitos de vocês, isso não importa. Mas isso é o que me fez ser o orquidófilo que eu sou hoje. Eu aprendi muito aqui, muito mesmo, gente, com orquidófilos que tem 40, 30, 15, 20 anos de cultivo, dentro de uma associação. Eu sou muito orgulhoso de fazer parte da Associação Orquidófila de Sorocaba. Aqui nós temos grandes mestres. Esses mestres que desde ao longo de muitos anos vêm buscando e compreender cada vez mais o cultivo de orquídeas. E a gente não faz esconderijo daquilo que a gente sabe. A gente tenta replicar isso da forma mais didática, mais objetiva, mas existem assuntos que não tem condições da gente ensinar alguém sem falar da parte técnica, da parte daquilo que a planta mais gosta. Eu já vi vídeos, por exemplo, das pessoas falando assim, olha, se você for plantar uma orquídea em tronquinho ou em cachepô, dê preferência para fazer todas elas em cachepô. Você já deve ter ouvido isso também, certo? Se você for usar vaso plástico, só use vaso plástico. Você já deve ter ouvido isso também. Você acha mesmo que para ter todas essas orquídeas, as necessidades de substrato também seriam iguais? Obviamente que não. Você pode ter grande parte de resultado se você tiver só catleia, porque catleia se dá muito bem, né? Apesar de plantas epífitas gostarem de troncos de árvore, não significa que você colocando tudo em tronco de árvore, você vai ter sucesso aí. Essa é mais uma parte chata, técnica, que as pessoas não querem ouvir. Faça acoplamentos, como esse daqui, por exemplo, né? Uma planta que gosta, a clande gosta também de muita umidade. Então ela está no tronquinho, ela está num vaso de barro, para quê? Um vaso plástico para quê? Para que aqui ela tenha mais umidade. O vaso plástico ele segura mais umidade. Então eu coloco um pouco de esfagno aqui,
acoplei, ela está plantada no tronco, mas eu estou usando a técnica para aumentar a umidade para essa planta, atendendo a necessidade dela. Então isso aqui não é um arranjo para ficar bonito, isso aqui é um arranjo técnico, é uma coisa que foi elaborada, pensada. Não é sorte, é conhecimento. E no cultivo de orquídeas não basta somente ter conhecimento, é necessário ser um pouco sábio também. Você vai elaborando isso junto com as suas orquídeas, porque tem um ditado, né, que eu aprendi com um amigo, que ele dizia assim: conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. Ter sabedoria é não colocar o tomate picado junto com abacate, com abacaxi, porque não funciona, na verdade. O fato do tomate ser uma fruta é ter a sabedoria para que você vai usar. A mesma coisa é no cultivo de orquídeas. O fato de você conhecer e saber que uma orquídea gosta de um tronco não significa que você tem que colocar ela lá no seu orquidário num tronco, porque é assim que ela vai prosperar aí dentro. E aí nasce a sua sabedoria, porque a sua planta começa a falar para você aquilo que começa a dar mais certo. A planta começa a andar para trás, ou ela começa a ir bem, e você começa então a compreender o seu microclima, entender a necessidade dessa planta para fazer com que de fato essa planta consiga prosperar aí. Eu não consigo colocar nesse vídeo, e nem em outros 1000 se eu fizer, tudo aquilo que as orquídeas precisam como necessidade. É necessário que vocês também tenham a vontade, despertem em vocês a vontade de buscar conhecer, de comprar orquídeas identificadas. Não comprem orquídeas sem identificação. Conheça a orquídea que você está comprando, que você está adquirindo, antes mesmo de você adquirir. Porque é dessa forma que, fazendo as buscas, você pode se deparar com uma planta que no seu clima não vai ser uma boa, você vai matar aquela planta. O amigo Roberto Martins falava de um outro termo aqui também, né? Além de tantos outros que ele deixou como ensinamento aqui, uma coisa que eu aprendi com ele, que ele falou aqui nos vídeos quando fez comigo, é de que a orquídea não morre, é a gente que mata a orquídea. E é verdade, e a gente acaba matando a orquídea pela inexperiência, e isso é comum. É natural que você perca uma orquídea, é natural que você não consiga entender essa orquídea, mas não é natural você ficar perdendo orquídea o ano todo. Isso não é natural. Isso daí é o que eu falo para vocês, as pessoas acabam deixando de cultivar orquídeas porque não quiseram aprender um pouquinho da técnica. E você fazendo parte de um círculo orquidófilo, você vai cruzar com pessoas que têm conhecimento, que cultivam orquídeas há muito tempo, que vai dizer para você o que pode dar mais certo, o que não. Até porque essas pessoas estão dividindo a mesma cidade que você. Não significa que o cultivo dela será o mesmo que o seu, porque um vizinho já tem um clima diferente do meu aqui. Cada orquidário tem o seu próprio microclima. Mas você estar envolvido com essas pessoas vai facilitar a tua vida, vai encurtar o teu caminho como orquidófilo. Eu quero voltar a falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse tema, e nesse vídeo eu espero que você tenha compreendido que você não trate as suas orquídeas como orquídea, não enfileira as suas orquídeas dentro de uma mesma iluminação, dentro de um mesmo vaso, dentro de um mesmo conceito de rega, porque essas plantas têm necessidades diferentes. Obviamente que a gente vai ter uma planta dentro do nosso orquidário que a gente não consegue atender todas as expectativas dela, porque às vezes a gente rega mais uma planta que está ao lado dela e ela não tem a mesma necessidade dessa planta. Então uma pode sofrer um pouquinho mais do que a outra, mas a gente consegue ajeitar isso. Isso é possível a gente adequar, uma fica um pouquinho mais sofrida, daqui a pouco a gente consegue fazer com que a outra também se estabilize, a gente consegue chegar nesse nível. O que a gente não consegue é pegar uma orquídea que depende de frio, vindo ser cultivada aqui no meu clima, onde ela só é um clima muito quente. Então eu não vou ter sucesso. Uma Ceológene cristata depende, por exemplo, de um clima mais frio, uma intensidade de frio e com uma sequência de frio. Aqui eu tenho 2, 3 dias, 4 dias com 4 graus de temperatura. Depois já sobe a temperatura para 18, para 20, e esse é o frio que eu tenho aqui. Uma Ceológene numa região legal, para você ver aquelas floração maravilhosa, é um frio que fica estabilizado ali nesses 5 graus aí, durante 10, 15 dias no período de inverno, 20 dias, né, aproximadamente perto do seu período de floração. Então só dando exemplos para vocês, não adianta, você vai trazer a Ceológene para o seu cultivo, num clima quente, e você não vai ter sucesso, pode esquecer o sucesso com essa planta. Mas se eu não falar isso para você,
Você faria essa busca, né? Ao ver aquela planta que todo mundo chama de véu de noiva, que é a Ceológene cristata, né? Conhecida como véu de noiva. Você vê isso, acha lindo, compra pela internet sem fazer nenhuma análise, nenhuma pesquisa da necessidade dessa planta. Aí ela vai para o seu orquidário, você sofre, a planta também. Deu para entender, gente? Que não tem condição da gente ser orquidófilo sem ser técnico. Ser orquidófilo é ser técnico, é conhecer a técnica do cultivo de orquídeas. Tá? Então não há como a gente facilitar, não há como a gente aglomerar orquídeas dentro de um mesmo espaço, entregando para ela a mesma iluminação, a mesma quantidade de rega, não é possível isso. E eu quero trazer uma série de vídeos agora para vocês falando sobre o conceito de como você pode se tornar um melhor orquidófilo. A primeira delas é agradecer você que até aqui, nessa parte do vídeo, está aqui comigo ainda. Porque se você está aqui, você já é um interessado. Obrigado, deixa aqui no comentário. Olha, eu acompanhei até o fim. Eu gostaria muito de saber quem esteve comigo até o final desse vídeo para que eu possa replicá-lo, trazer mais informação para você que tem interesse verdadeiramente de se tornar um orquidófilo. Espero ter ajudado você com esse vídeo, que a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo aqui no canal. Olha, meu super beijo e até lá. Tchau!